Amém, amém. Vamos passar a penúltima parte do nosso culto, parte em que nós somos edificados. Nós estamos em uma série de mensagens, uma série que o tema geral é Eu Creio. A proposta da série de mensagens é passarmos pelas principais doutrinas da fé cristã, aquelas doutrinas basilares que todo cristão precisa professar, se de fato deseja ser reconhecido como cristão. Nós já estamos na terceira mensagem. A primeira mensagem nós falamos da necessidade de confessarmos a nossa fé. Nós vimos que o texto bíblico nos comanda, nos convoca a confessarmos a nossa fé. Na segunda mensagem nós tratamos sobre a pessoa de Deus, sobre o Deus que nós cremos. O título era Eu Creio em Deus. Nós vimos que nós cremos no Deus que é revelado nas Escrituras. E o Deus que é revelado nas Escrituras chama-se Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, iguais em mesma glória, iguais em mesmo poder, iguais em mesma grandeza. E hoje nós vamos falar do Deus Criador. O tema da nossa mensagem de hoje é Eu Creio no Deus Criador. O texto que vai servir de fio condutor, o texto base para iniciarmos a meditação, é Hebreus capítulo 11, verso 3. Hebreus capítulo 11, verso 3, o autor de Hebreus nesse texto está ali discorrendo sobre a fé, e no terceiro verso ele então vai falar sobre a fé em um Deus que criou todas as coisas. Então, se acompanha a leitura, Hebreus capítulo 11, verso 3, o texto nos diz o seguinte: pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Oremos então. Senhor, agora nós rogamos pela Tua graça, rogamos que o Senhor nos dê a iluminação necessária para, a partir do texto bíblico, tirarmos as lições necessárias para reforçarmos a nossa fé, para aquecermos os nossos corações e para, de fato, entendermos, Pai, o que é a nossa relação contigo e o que é dizermos que somos cristãos, o que é dizermos que somos convertidos. Por isso eu te peço, abre os olhos de quem precisa te ver, abre os ouvidos de quem precisa te entender. Ajuda-nos a compreender a tua mensagem nessa noite e molda-nos, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, como nós já falamos na introdução dessa mensagem, nós estamos em uma sequência de meditações sobre as principais doutrinas da fé cristã, de modo que a intenção nossa não é apenas fazer uma preleção ou uma aula sobre questões doutrinárias, mas é que nós entendamos o porquê essas doutrinas são importantes para o aquecimento da nossa fé, para o fortalecimento da nossa fé, para que de fato possamos ter bases, tá? Ter bases para nos apoiar nos momentos de dificuldade. Então, a ideia é, ao entendermos cada uma dessas doutrinas, ao compreendermos cada uma dessas mensagens doutrinárias, dessas informações doutrinárias, nós podemos, fortalecendo a nossa fé, dar a estrutura necessária para que, no momento da tribulação, nós possamos recorrer à orientação que esse texto nos dá, à orientação que essas doutrinas nos dão, de forma a não esmorecer, a não titubear, a não tropeçar. Como dito, o tema de hoje é Eu Creio no Deus Criador. Nós vimos pelo texto de Hebreus que o autor de Hebreus nos diz que, pela fé, nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. O autor de Hebreus está dizendo que, pela fé, nós cremos que do nada Deus fez todas as coisas. Do nada Deus criou todas as coisas. A partir do nada Deus criou todas as coisas. E por isso esse é o primeiro ponto que nós estamos meditando nessa noite. O primeiro ponto que nós vamos meditar é que nós cremos no Deus Criador dos céus e da terra. Se você conhece o texto bíblico, você com certeza se lembra do primeiro verso do texto bíblico, Gênesis 1, capítulo 1, que nos diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. A Bíblia abre a sua narrativa, o primeiro texto, o primeiro livro, começa já nos falando que no início, antes de tudo, Deus já estava lá e Deus criou todas as coisas.
E aqui nós temos uma primeira inferência do texto. O texto não se encarrega ou não se preocupa de nos explicar Deus. O texto não se encarrega ou não se preocupa de nos explicar de onde veio Deus, onde Deus estava, o que Deus estava fazendo. O texto pressupõe que no princípio Deus estava lá. E a partir disso nós entendemos que Deus é eterno. É um Deus que está fora do tempo, um Deus que não está preso ao nosso tempo, um Deus que é anterior ao tempo e é o criador do próprio tempo. Esse Deus estava lá desde o início e ele cria todas as coisas. E o texto de Gênesis, que depois vai ser refletido no texto de Hebreus que nós lemos, a expressão céus e terra, ali no texto de Gênesis, é a mesma coisa que o autor de Hebreus está dizendo quando ele fala do universo. Céus e terra não está falando apenas do céu, da terra, do planeta Terra, ou da terra, do planeta Terra, até porque essa expressão é anacrônica, ela não é do tempo em que o texto foi escrito. No tempo em que Moisés está escrevendo, não se chamava a terra de planeta Terra, isso é uma nomenclatura que vai sendo organizada posteriormente, mas o fato é que a expressão do texto de Gênesis quer nos dizer que Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas, a totalidade da criação, céus, terras, galáxias, a infinidade de galáxias, de estrelas que você olha para o céu e contempla elas em uma noite estrelada. Tudo isso foi criado por Deus. Tudo isso foi criado pela palavra de Deus, pela vontade de Deus e pela ordem de Deus. E isso nos faz chegar a uma segunda inferência. A segunda inferência que nós temos é que apenas um Deus que é todo-poderoso, um Deus que é onipotente, tem condições de criar tudo a partir do nada. Se você tentar criar alguma coisa, desenvolver alguma coisa, fazer uma construção, qualquer coisa que seja, você sempre vai precisar de uma matéria-prima. Se você for fazer uma casa, você vai precisar de tijolos, você vai precisar de areia, vai precisar de pedras, vai precisar de matéria-prima para fazer alguma coisa. Deus não precisou de matéria-prima nenhuma. Deus deu uma ordem e as coisas vieram a existir. Deus disse, haja luz, e o texto nos diz que houve luz. Deus disse que o firmamento se organizasse e o firmamento se organizou. Pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, pela onipotência de Deus, todas as coisas vieram a existir. Isso nos dá a percepção de que Deus criou todas as coisas a partir do nada. Logo, o fato de Deus ter criado todas as coisas a partir do nada nos dá a segurança de sabermos que nós cremos em um Deus todo-poderoso, um Deus que não precisa de matéria-prima para fazer a criação, um Deus que não precisa partir de um ponto inicial para chegar em algum lugar, é um Deus que tem todo o poder. Ainda no texto de Hebreus, como nós lemos, Hebreus capítulo 11, verso 3, pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Colossenses capítulo 1, verso 16, Paulo vai nos dizer, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Percebemos então que o texto bíblico nos revela um Deus que não precisou de matéria-prima para criar absolutamente nada. Aquilo que você vê, o que os seus olhos não conseguem ver, Deus criou pela sua vontade, pelo seu poder. Deus ordenou e tudo veio a existir. Isso nos leva a entender que nós cremos em um Deus criador que é todo poderoso. Deus tem todo o poder, nada é impossível para Deus. Jeremias capítulo 32, verso 17, o profeta Jeremias, exclamando aqui em relação a Deus, diz, ah, Senhor Deus, tu que fizestes os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido, nada é impossível para ti. Diferente de todas as outras narrativas de criação do mundo, onde as divindades precisam sempre de uma matéria-prima para iniciar a criação, elas ou surgem de uma matéria informe ou de uma matéria pré-existente e depois elas criam alguma coisa. A narrativa do texto bíblico, o Deus em quem nós cremos, o Deus que é o Criador de todas as coisas, esse Deus é eterno, todo-poderoso
e Ele não precisa de absolutamente nada para poder criar. Ele cria tudo a partir da sua vontade. Quando confessamos que Deus é todo-poderoso, estamos confessando não só que Ele sustenta todas as coisas, que Ele as mantém com seu poder, mas que também esse Deus pessoal é o Deus que diz, é o Deus que nos diz que nada é impossível ou inalcançável para Ele. E esse Deus é o Deus que intervém na nossa história. Você pode se lembrar das narrativas do Velho Testamento, quando a esposa de Abraão, a já idosa, adiantada de idade já, Deus revela a ela que dela nasceria uma criança, eles teriam um filho. O texto nos diz então que Sara ri, que ela ouve, na verdade, Deus falando com Abraão, e ela, escondida, ri, porque ela acha aquilo impossível. E Deus então vira para ela e diz assim: há alguma coisa para mim que seja difícil? Há alguma coisa para mim que seja impossível? É o Deus que cria todas as coisas a partir do nada, o Deus que é todo-poderoso, o Deus que é o criador de todas as coisas. Esse Deus, para Ele nada é impossível. Jeremias, novamente, capítulo 32, verso 27, nos diz: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Existe alguma coisa impossível para mim? Se Deus não é todo-poderoso, Ele não tem como criar todas as coisas. Mas porque o texto bíblico nos diz que Ele criou todas as coisas pela sua vontade, nós concluímos que esse Deus é todo-poderoso, esse Deus é onipotente, não há impossíveis para esse Deus, nada pode se colocar diante da providência e da vontade de Deus. Só um Deus que é todo-poderoso, criador de todas as coisas, que não encontra limites para a sua vontade, pode nos dar a segurança para descansarmos em sua providência. A doutrina tem essa função, a função de acalentar o nosso coração, de nos dar a segurança. Se para você as coisas estão difíceis, se você não enxerga a solução para uma situação, saiba que não há situação que Deus não possa dar uma solução. Não há impossíveis para Deus, não há barreiras para a vontade de Deus. Quando Deus diz, as coisas se concretizam. Quando Deus dá ordem, as coisas ocorrem. Porque Deus ordenou a história da humanidade. Ele pode nos contar o fim da história. Porque Deus disse como todas as coisas haveriam de acontecer pela sua vontade, Ele pode nos revelar o livro de Apocalipse, e nos dizer como todas as coisas acontecerão no fim dos tempos. Por isso nós temos a segurança de dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Por isso nós temos a segurança de dizer que Cristo venceu o inimigo. Por isso nós temos a segurança de dizer que Jesus Cristo é vitorioso, porque cremos em um Deus que criou todas as coisas, um Deus que é todo-poderoso, um Deus que não encontra barreiras para a sua vontade, um Deus que não é impedido por qualquer coisa, porque Ele é todo-poderoso, criador de todas as coisas. E porque cremos em um Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas, podemos descansar, sabendo que o bem e o mal não lhe estão alheios à vontade de Deus, antes cooperam para os propósitos desse Deus. Isaías 43, 13. Desde toda a eternidade eu o sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Esse texto ele deve aquecer os nossos corações. Essa verdade deve aquecer os nossos corações. Quando você se depara com aquela situação do seu familiar que há muito tempo ouve a mensagem do Evangelho, mas o coração duro ainda não se dobrou diante da necessidade de arrependimento, não desista, porque para Deus nada é impossível. Agindo eu, quem impedirá? Quando Deus der a ordem, esse coração se quebrantará. Quando Deus chamar, essa pessoa virá. Isso nos dá a segurança de continuarmos anunciando o Evangelho a todas as pessoas. Isso nos dá a segurança de anunciar o Evangelho a qualquer pessoa, porque sabemos que se Deus der uma ordem, as coisas acontecem. Por isso nós descansamos em um Deus todo-poderoso, em um Deus que é o Criador de todas as coisas. Apenas porque cremos em um Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, e que nada escapa à sua vontade, apenas porque cremos nisso, nós podemos viver em paz. Por isso que a Bíblia nos diz que nós temos paz. Por isso que Cristo nos chama a ter paz. Quando Ele diz, eu lhes dou a minha paz eu dou para vocês, e a paz que eu dou para vocês não é igual à paz que o mundo dá para vocês.
Porque a paz que o mundo nos dá é uma paz baseada em esforço nosso, no esforço da nossa vontade. Mas a paz que Cristo nos oferece, a paz que Cristo nos dá, é baseada em um Deus que é todo-poderoso, que é criador de todas as coisas, um Deus que dá ordem e as coisas acontecem, um Deus que não encontra barreiras para a sua vontade. Por isso é que nós adoramos esse Deus, por isso é que nós cremos em um Deus criador. A doutrina da criação nos dá essas inferências, ela aplica aos nossos corações a certeza de que para Deus nada é impossível, porque Ele criou todas as coisas a partir do nada. E se para Deus nada é impossível, não há barreira qualquer que se levante diante desse Deus. Por isso, nós podemos descansar. Ainda dentro da ideia da doutrina da criação, nós cremos em um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas boas. O texto nos diz, em Gênesis capítulo 1, verso 31, nos diz que "E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom." A criação é eminentemente boa. Diferente de algumas tradições filosóficas e até mesmo algumas tradições religiosas que entendem que a criação é má, por isso nós não devemos encontrar prazer nas coisas, ou não devemos buscar satisfação nas coisas terrenas, porque elas são más, porque elas fazem mal em algum sentido para nós. Ao contrário dessas tradições, a Bíblia nos afirma que um Deus que é todo-poderoso, que criou todas as coisas, Ele criou todas as coisas boas. Porque Deus criou todas as coisas boas, nós somos chamados a encontrar prazer e satisfação na criação de Deus. Ainda que o mal tenha corrompido essa criação com o pecado de nossos pais, com a queda de Adão e Eva, ainda que essa criação tenha sido corrompida, ela ainda é eminentemente boa, ela ainda é intrinsecamente boa, e ela aguarda a redenção. Ela aguarda a redenção por meio dos filhos da luz, por meio de nós, aqueles que reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Por isso o cristão é chamado a encontrar prazer na boa criação de Deus. Comer, beber, descansar, se divertir, apreciar as belezas da natureza. Você que é daqui de Porto Velho, você que é daqui da cidade de Porto Velho, quantas vezes você já viu o belíssimo pôr do sol do Madeira, que inclusive se canta na nossa região, o belíssimo pôr do sol, as nossas matas, as florestas, o hino do estado de Rondônia exalta essas belezas naturais, porque essas coisas são eminentemente boas, porque elas foram criadas por um Deus que é bom, um Deus que fez todas as coisas boas, e por isso nós somos chamados a encontrar prazer nessas coisas. Nós somos chamados a encontrar satisfação e alegria na criação de Deus. Quando você está na sua casa, reunido com a sua família, e você tem a oportunidade de experimentar um bom prato de comida, experimentar um tempo acompanhado dos seus familiares, isso é criação de Deus, isso é bom, isso é para a glória de Deus, isso é para nós motivo de alegria, e nós olhamos para essas coisas e elas são boas porque elas vieram da mão de Deus, porque foi Deus que nos deu essas coisas, porque Deus criou todas as coisas boas. A relação entre marido e mulher, a relação entre pais e filhos, o amor fraternal entre amigos, isso é criação de Deus, isso é bom, isso deve ser experimentado, isso deve ser vivenciado, e essas coisas todas são para a glória de Deus. Nós glorificamos a Deus por meio de todas as coisas. O apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas, seja comer, seja beber, melhor, aos Coríntios, seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. E por que nós podemos fazer todas as coisas para a glória de Deus? Porque Deus criou uma criação eminentemente boa. Na sua origem, Deus criou todas as coisas boas. E nós, como cristãos, somos chamados a encontrar beleza nessas coisas, encontrar beleza em uma bela obra de arte, em um bom livro, em um bom filme, em uma boa música. Isso tudo é graça de Deus a nós, e essa graça nos é derramada porque Deus criou todas as coisas boas. E ainda, dentro da ideia da doutrina da criação, nós cremos que essa boa criação de Deus é o palco da glória de Deus. Nessa criação de Deus, nós somos chamados a glorificar a Deus, somos chamados a
reconhecer a beleza da criação de Deus e glorificar. Ainda que todas essas coisas tenham sido em algum nível maculadas pela maldade do homem, ainda assim, o mau uso delas não altera a sua natureza originalmente boa. Nós cremos que a boa criação de Deus foi assim realizada pelo Deus Todo-Poderoso. Por isso o cristão é chamado a se engajar com a criação a fim de redimi-la. O apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos: pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação sabe que quando ela se encontrar com o seu Criador, com o seu Redentor, ela poderá voltar à sua natureza eminentemente boa. Por isso nós somos chamados a nos engajar com a criação de Deus, nós somos chamados a nos envolver com a criação de Deus. Por isso o cristão é chamado a se envolver em trabalhos que muitas vezes nós chamamos de seculares. Nós criamos uma dicotomia que tem feito mal à tradição cristã. Nós dividimos os trabalhos entre seculares e sagrados. O meu ofício, o ofício pastoral, é chamado de ofício sagrado, enquanto o irmão Claudinei, que é contador, o seu ofício é secular, é desse tempo. Acontece que Deus não chamou apenas pastores para glorificá-lo. Deus chamou contadores, chamou médicos, chamou engenheiros, chamou músicos, chamou arquitetos. Hoje, inclusive, é dia dos médicos. Deus chamou médicos para glorificarem a Deus por meio da sua profissão. Deus chamou todas as pessoas para glorificarem a Deus no meio da criação, no meio das atividades que nós chamamos de maneira inadvertida, de maneira incorreta, de seculares, como se fossem de um menor escalão. Conta-se uma história do período da Reforma, em que Martim Lutero, o monge reformador alemão, quando ele estava já ali, depois do movimento ter já caminhado, já estando bem avançado, um rapaz chegou para ele e disse assim: Senhor Lutero, eu gostaria de servir a Deus. E o jovem rapaz estava tendo a seguinte expectativa: a ideia dele é que ele fosse encaminhado para o seminário, para se preparar, para ser pastor, para ser um pároco, para ser um presbítero da igreja, alguma coisa nesse sentido. Acontece que Martim Lutero olha para ele e diz assim: meu querido, o que você faz da vida? Ele disse assim: eu sou sapateiro. Martim Lutero disse para ele: então faça bons sapatos e cobre um preço justo, e com isso você glorificará a Deus. Conta a história que na mesma conversa Martim Lutero ainda disse que honra mais a Deus a dona de casa que varre a sua casa para a glória de Deus do que o monge sentado lá no monastério apenas bebendo cerveja e comendo linguiça. E aqui você entenda que na cultura alemã os monges vendiam linguiça e vendiam cerveja para o seu sustento pessoal. E aqui o que você precisa entender da crítica que Lutero está dizendo é que quando nós dividimos o mundo entre secular e sagrado, nós estamos apenas dizendo que apenas uma determinada área do mundo, uma determinada área de atividade é que glorifica a Deus. E com isso nós deixamos de nos engajar nas atividades do mundo. Aí as pessoas acabam criando a ideia de que eu sou crente na igreja e lá fora eu sou médico. Mas, na verdade, você é enviado como cristão para qualquer lugar onde você vá. E lá você deve glorificar a Deus. Lá você deve glorificar a Deus por meio do que você faz, por meio da sua profissão. Porque não há essa divisão, porque toda a criação é o palco da glória de Deus. Todo o trabalho é para a glória de Deus. Advogados, arquitetos, médicos, engenheiros, professores, músicos, servidores públicos, todos são chamados a exercerem suas profissões para a glória de Deus, pois a criação é o palco da glória de Deus e nós temos a santa liberdade de fazer a glória de Deus ser conhecida em toda a criação. Se por um lado, nos nossos cultos, nós somos chamados a antever a glória vindoura de novos céus e nova terra, ao final do culto nós somos enviados a glorificar a Deus no meio da criação, no meio da atividade cotidiana, mesmo que essa atividade cotidiana ainda esteja caída. Mateus capítulo 5, verso 14, verso 16, Cristo nos diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz
diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Porque Deus é todo-poderoso, é um Deus criador, é um Deus que criou uma criação boa. Nós estamos envolvidos com a criação. Nós somos chamados, inclusive, a nos engajar com o cuidado da criação de Deus. Nós somos, inclusive, chamados a nos envolver com o cuidado da criação de Deus. E o nosso envolvimento não é ideológico, o nosso movimento não é político, o nosso movimento é baseado na ideia de que esta criação é a boa criação de Deus e ela deve ser preservada, ela deve ser cuidada, ela deve ser bem administrada, ela deve ser usada à medida em que ela nos proporcione meios para glorificar a Deus e não apenas para satisfazer as nossas vontades e os nossos desejos. Por isso quero caminhar para o fim dessa mensagem e aplicar e fazer algumas aplicações da doutrina da criação, a doutrina do Deus Criador para as nossas vidas. Conhecer a Deus significa, entre outras coisas, conhecer a sua criação. Nós conhecemos a Deus por meio da criação que Ele nos deu. A criação nós chamamos de revelação geral. Deus se revela na natureza. O Salmo diz que os céus proclamam a glória de Deus e os firmamentos falam do trabalho de suas mãos. Um hino que faz parte do HCC diz que toda a natureza me fala do meu Deus. Árvores e frutos são todos seus. O céu, o mar e as flores e as noites de luar, acho que agora, não, me esqueci a letra, sempre que os contemplo, paro para pensar, quem sou eu, ó Pai, para merecer tamanho amor? Um Deus que se revelou a nós por meio da sua criação. A natureza aponta para a existência de um Deus, e se você quer se envolver com Deus, você precisa se envolver com a criação dele, porque Deus não está adstrito da sua criação. Nós não nos envolvemos com um Deus gnóstico, com um Deus que é apenas do conhecimento, do intelecto, porque Deus criou a boa criação, nós nos envolvemos com a criação de Deus, e para conhecê-lo, nós devemos conhecer a criação que Ele também deixou para nós. Se queremos conhecer a Deus, devemos deixar que Ele mesmo nos fale através da sua palavra. Ele se revela a nós pela sua palavra, e na sua palavra Ele revela a obra das suas mãos por meio da sua criação. Deus é o único que pode criar todas as coisas. E se acreditamos, se cremos em um Deus que pode criar todas as coisas, nós também cremos em um Deus que pode recriar todas as coisas. Nós acreditamos em um Deus que pode transformar qualquer situação, porque cremos que um Deus que cria todas as coisas a partir do nada, nós cremos em um Deus que não deixará a criação maculada, caída e quebrada e desgastada. Ele a regenerará, Ele a transformará, Ele a recuperará, e Ele já iniciou essa obra de resgate da criação de Deus por meio do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Esse sangue é poderoso não só para nos salvar, mas para redimir toda a criação de Deus. Algumas vezes a gente estuda a doutrina do juízo final, e a gente vai falar sobre ela mais para o final da nossa série de mensagens, obviamente, mas a gente fala da doutrina do juízo final e a gente pensa que Deus vai chegar aqui, vai queimar tudo, apagar e vai fazer tudo novo. Mas o texto nos dá a entender que quando Deus fala de novos céus e nova terra, Ele fala desse mesmo céu e dessa mesma terra regenerados. Porque se Deus, o Deus que criou a boa criação, apenas descartasse a sua criação antiga, porque ela está maculada pelo pecado, nós olharíamos para um Deus que não é onipotente. É um Deus que não pôde recuperar a sua criação. Mas porque Deus é poderoso e todo-poderoso, onipotente, Ele vai recuperar a sua criação. É isso que o texto bíblico nos diz. Um dia viveremos em novos céus e nova terra, totalmente regenerados, no mesmo corpo que vivemos hoje. Ainda não sabemos como isso acontecerá, mas o nosso corpo, que antes era decaído e afetado pelo pecado, será regenerado. Novos céus e nova terra, que eram antigos céus e a antiga terra, que eram afetados pelo pecado, serão regenerados e viveremos em novos céus e nova terra. Por quê? Porque Deus é onipotente, é criador, Ele cria todas as coisas do nada e Ele recria todas as coisas a partir da obra de seu Filho Jesus. Ainda aplicando essa mensagem à sua vida, eu quero lhe fazer uma pergunta. De que maneira você tem olhado para a criação de Deus? Você já parou para pensar que todos nós, homens e mulheres, animais, plantas e insetos, fomos criados pelo mesmo Deus?
O texto bíblico, inclusive, nos diz que nós fomos criados, o homem especificamente, o ser humano em específico, foi criado à imagem e semelhança de Deus. E quando o texto bíblico nos diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o que ele nos diz é que esse homem é dotado de uma intrínseca qualidade, ele é dotado de uma dignidade intrínseca. E porque todo homem é a imagem e semelhança de Deus, nós pregamos o Evangelho a todo homem, a toda mulher, a todas as pessoas. Porque naquele homem, por mais decaído que ele esteja, naquela mulher, por mais decaída que ela esteja pelo pecado, ainda reside a imagem e semelhança de Deus, ainda há dignidade naquela pessoa. Por isso o cristão trata todas as pessoas com dignidade. Muito antes de todo o falatório moderno sobre dignidade da pessoa humana, o texto bíblico já nos ensina um Deus que criou todas as coisas e criou todas as coisas boas, nos fez olhar para o homem ao longo da história e ver nele dignidade e tratá-lo com brandura e tratá-lo com justiça, tratá-lo com dignidade. Por isso, meu querido, quero convidar você a se engajar com a criação de Deus, a entender que o nosso envolvimento com as causas ecológicas e ambientais ambientais e sociais, elas não estão associadas a ideologias partidárias, mas elas estão associadas ao fato de que cremos que o nosso Deus é o Criador de todas essas coisas, e por isso nós devemos cuidar dessas coisas, porque nos foi confiado. Gênesis capítulo 1, verso 28, Deus falando a Adão, diz que, olha, esse jardim está à disposição de vocês para cuidar, para administrar e para que vocês cresçam e multipliquem. Nós fomos chamados para sermos co-regentes da criação de Deus. Por isso nós nos envolvemos, por isso nós temos um pensamento ecológico muito antes de que toda esse falatório sobre pensamento ecológico. Nós temos um pensamento de tratamento dignitário das pessoas muito antes de tudo isso. E nós não fazemos isso por conta de ideologias partidárias ou ideologias políticas, mas fazemos isso porque a Bíblia nos revela que foi Deus que criou todas essas coisas. E Ele criou todas essas coisas boas. Você e eu fomos chamados para a glória de Deus. De que forma podemos e devemos glorificar a Deus onde quer que estejamos, ou melhor, de forma que nós podemos e devemos glorificar a Deus onde quer que estejamos e conduzir outros homens a fazê-lo também. Você está convidado a partir da ideia, da compreensão de que você crê, do que nós cremos em um Deus Criador, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e que criou todas as coisas intrinsecamente boas, originalmente boas. Nós somos convidados a partir desse momento, durante a nossa semana, durante a nossa vida, nos engajarmos com as atividades cotidianas, atividades do dia a dia. Eu então exerço a minha função, a minha tarefa, o meu serviço, a minha profissão, sabendo que eu estou ali não apenas para atender as expectativas dos meus empregadores, ou se eu sou o patrão, para oferir lucro ou para crescer profissionalmente. Eu estou ali para glorificar a Deus, porque eu fui chamado para isso, eu fui chamado para apresentar a glória de Deus a outras pessoas. Convido você a baixar a sua cabeça nesse momento e refletir sobre essa mensagem, e eu gostaria que você pudesse fazer uma oração comigo agora, e logo em seguida eu gostaria de pedir que a equipe de música, se pudesse cantar de novo o primeiro cântico que nós cantamos, Grandes são as tuas obras, de maneira que nós pudéssemos meditar novamente na gloriosa criação de Deus. Quero convidar você a me acompanhar em uma oração, encerrando essa meditação. Senhor, nós primeiro queremos te louvar e te agradecer, porque o Senhor criou todas as coisas, e porque cremos em um Deus que é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, um Deus que é onipotente, um Deus que não tem limites. Nós podemos descansar, nós podemos saber que não há impossível para o nosso Deus, e se não há impossíveis para o nosso Deus, nós sabemos que Ele será vitorioso no final. Nada se colocará diante dele, por isso nós descansamos na providência desse Deus. Nós queremos te louvar por isso, queremos te agradecer por isso,
porque o Senhor se revelou a nós, porque o Senhor nos permitiu entender essas questões sobre a tua natureza, nos ajudou a entender, porque o Senhor nos permitiu entender que o Senhor é todo-poderoso, Criador de todas as coisas. E isso aquece o nosso coração, isso nos dá a tranquilidade, nos dá a segurança. Então ajuda-nos, Pai, a olhar para a Tua criação e ver graça nela, e ver locais e oportunidades para glorificar o Teu nome. Ajuda-nos a ver graça na nossa profissão. Ajuda-nos a perceber que onde quer que estejamos, estamos ali para glorificar o Teu nome. Ajuda-nos a ser sal e a ser luz e a ajudar outras pessoas a entender que a criação é o palco da Tua glória e que Tu se manifesta por meio da Tua criação e que por conta disso todos são chamados a Te glorificar e a Te glorificar pela obra das Tuas mãos. Ajuda-nos, Pai, ao longo dessa semana, aquecermos os nossos corações na certeza de que nós cremos em um Deus, Criador dos céus e da terra, um Deus todo-poderoso, um Deus que se revelou a nós, um Deus que nos permitiu conhecê-lo. Ajuda-nos, Pai, é o que te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Quero convidar então a igreja a encerrar cantando.